Bom dia! Bora lá para mais uma live. Estamos aqui novamente nesse querido aplicativo. Estava mesmo acompanhando. Oi, Rê, bom dia! Já já vou falar, vamos chamar a Rê, vamos ver. Cruzando os dedos aqui, vamos ver se dá certo hoje. Oi, Rê! Oi, bom dia, Bom bom dia! Você dia. me Hoje vê? deu certo, hoje eu te vejo, hoje o som Olha, tá bom. Amém. estamos as duas de rosa. Isso aí talvez seja porque nós estávamos fechando muito também, né, com nossas cores escuras. Eu acho. Nós não deixamos fluir com leveza, tranquilidade. Talvez nós precisamos deixar fluir um pouquinho mais leves, com cores, com alegria. Ai, eu e minhas flores, né? Eu adoro flor. Meu Deus do céu, Eu adoro. tô apaixonada. Eu tinha muito verde no meu pátio e arranquei uma grande parte para plantar flor, pra trazer alegria. Eu adoro a alegria no pátio. Não adianta eu. Os verdinhos é fáceis de manusear, né? Porque tu corta, deixa eles bonitinhos. Mas não é o que eu gosto. Eu gosto da alegria, eu gosto de cores, eu gosto de flores, eu adoro essas coisas. Ai, nossa, eu sou muito apaixonada. Sei lá, eu vou te dizer assim que, até como terapeuta floral, né, eu vejo muito encantamento nas flores. Eu sou assim, já nem lembro mais a palavra, mas como diz, deixa eu ver se me vem a palavra até durante a live. Meu Deus do céu. Fugiu. Fugiu, realmente fugiu. Mas me lembro na época quando eu cheguei para fazer o curso de Theta Healing, a gente, até no curso nós estudávamos as flores, as frequências das flores. E aí as pessoas diziam assim, realmente, tu tem uma simbiose assim, então, um combinadinho com elas. Mas é conexão, né, Flávia? A gente se conecta com algo que condiz com aquilo que a gente faz, o que a gente vive, né? Eu Ai, acho mas muito interessante. Eu já fiz o cursinho básico também da aromaterapia. Eu achei fabuloso, acho muito incrível, né? E o efeito dele também é maravilhoso. Eu que amo cheiros, Flávia, eu poderia estar sempre ligando incenso, passando por perfuminho, alguma coisa na casa, porque eu amo cheiros. ai, eu adoro também. Eu tô procurando um livro aqui que eu quero te mostrar. Eu realmente não lembro o nome a palavra que eu quero te falar. Aí tem um desses livros que eu estou vendendo. Para quem não sabe, gente, o que eu faço? Estou colocando alguns livros à venda. E aí, o que eu costumo fazer? É bem aquela história, Rê. Quando entra roupa nova no roupeiro, algumas precisam sair. E na minha estante, eu fiz esse combinadinho lá com a minha estante. Quando alguns livros entram, outros precisam sair. E aí, então, eu vou fazendo de cima para baixo. Os que estão lá embaixo, eu já sei que são os menos acessados. Aqui, por exemplo, conversando com as plantas. Por si só, eu acho linda essa capa. Acho Linda, linda. E muito. aí, eu pensei assim, ela me ajudou, esse livro me ajudou muito assim no meu processo lá no início, 8, 9 anos atrás, na parte terapêutica. E porque a espiritualidade, enfim, eu já estou há milênios, né? Quase 17 anos. Mas aí eu fiquei pensando assim, esses livros precisam circular, né? E aí eles estão tão bem conservadinhos, e eu fiquei pensando assim, outros terapeutas vão acessar esse conteúdo. E aí eu vou fazendo assim, vou renovando. As coisas precisam acessar novas frequências, novas pessoas, novos hábitos. Assim eu vou soltando. Exato. Eu também, essa semana fiz, apesar de comprar três com você, ainda comprei três da Amazon, que também eram livros que eu já estava no carinho faz tempo. E essa semana passada, eu pensei, vou comprar esses livros agora. Eu senti que é o momento de agregar, para colocar o conteúdo também nos meus estudos. E ontem eles chegaram.
nossa, a gente começa a abrir o livro, assim, parece que tu já quer mergulhar nele, estar com ele, né? E daí, só que assim, hoje a gente vai ler essa parte também, né, Flávia, que a gente vai entender um pouquinho mais, que muitas vezes a gente força conteúdo, a gente força estudar, a gente quer internalizar, a gente quer passar algo a mais para as pessoas. E nessa forma de eu quero, eu vou, a gente sempre está tirando a força que é do sutil, né? Do leve, do tranquilo. E sabe que seguindo, você ainda não tinha entrado na live, e seguindo nessa história, justamente assim, e já puxando também para o nosso capítulo, ah, no forçar as coisas, né? Eu estava assistindo agora uma live de uma outra colega também, e daí nesse meio tempo ela dizendo assim, algumas pessoas estavam falando, imagine que ela tinha 200 e poucas pessoas no YouTube, mais 200 e poucas pessoas com ela. Ai, falei a rede vizinha. Ops! E mais 200 e poucos ali com ela aqui no Instagram, né? E aí, ela disse, algumas pessoas falaram assim, a rede não avisa quando você está online. E aí ela ainda disse, realmente, o aplicativo atualizou e sei lá, isso ela dizendo, sei lá, por que eles querem parece que preferem vídeos curtos. Então, para mim tá tudo bem, né? Como diz, ao mesmo tempo, o que tem de certo sobre isso, né? Estamos aqui, estamos a trabalho, estamos servindo, dispostos e disponíveis, tá tudo bem. E aí eu pensei logo daquele livro também, A Coragem de Ser Imperfeito, dizendo assim, olha como isso é para nós, é também uma escola, é uma porta aqui de abertura, porque tem uma possibilidade infinita aqui de treino e de disponibilidade, de entrega, né? Então tá tudo bem, sem cobranças, sem cobranças. Aproveitar o que é e aproveitar o presente. Isso ontem numa live, ontem não foi na terça que eu ouvi também, onde o professor dizia assim, param de se culpar ou se criticar ou se exigir dando ou tendo a necessidade de dar além do que você tem probabilidade. Porque quanto mais forçado, menos clareza você traz. E não se preocupa com a forma como você se expressa ou a forma como você aparece. É uma forma assim de eu vou passar o que eu tenho de conhecimento. Se dentro disso eu consigo auxiliar alguma alma, você já está no caminho certo. Não te preocupa com a forma ou como você fala, se errou ou se não errou. E isso nós entramos muito com o julgamento, Flávia. Nós queremos buscar a perfeição que precisa e tem que ser assim. E não deixamos fluir como, na verdade, é a nossa natureza, deixar fluir. E outra coisa, eu acredito que a gente perde muito detalhe, deixa passar muitas coisas, ficando ali fechadinhos e preocupados nesse detalhismo. Então, e o que está acontecendo à volta, né? Que a gente não viu, que a gente não observou. E de cara, meu Deus, tem tanta coisa aí. Eu gosto muito, tem um outro livro também que fala sobre os princípios da prosperidade, que ela sempre diz, tem pó de ouro no ar. Tem pó de ouro aí, a gente às vezes está deixando passar. Bora lá então falar sobre isso. Capítulo 8. Bora! E aí ele fala justamente como obter os resultados que se deseja. Olha, olha só. Tá vendo o raio de sol? Sim! Foi eu falar o título do livro. Estava chovendo, prestes a dar uma garoa por aqui. Foi eu falar, bom dia, Marcos, bom dia, Graci. Foi eu falar o título do livro, abri um baita raio de sol aqui. Título do livro, não, do capítulo. Como obter, então, os resultados que se deseja? E aí, de cara, ele já grifa aqui, né? Nem todas as preces serão atendidas. E eu completo dizendo, que bom. Porque a gente, às vezes, não se dá conta do que a gente está pensando, manifestando, do que a gente quer.
Tem gente que não sabe o que quer. E aí, imagina, se tudo fosse atendido de imediato, 100%, e às vezes é aquilo que não é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente precisa, né, Rê? Exato. E quantas vezes nós, quando a gente abre orações, né, a gente direciona, a gente busca direcionar, tem que ser nessa questão, mas muitas vezes é a questão do lado que precisa ser ajustada para chegar nessa questão. Então, quando a gente tem essa confiança, né, de fazer a oração, de olhar para o todo, como eu desejo estar, como eu quero estar, fica mais leve, né, Flávia? Em vez de querer direcionar apenas para a minha questão financeira, para a minha questão de relacionamento, para a minha questão da doença só. Agora tu citou bem a questão financeira, por exemplo, assim, a pessoa quer muito resolver uma questão financeira. Só que ela esqueceu simplesmente o que causou a questão financeira. Aí ela tá ali pensando assim, vamos fazer uma suposição aqui. Ela diz assim, Deus me ajuda me ajuda a ter dinheiro. E às vezes o não ter tá possibilitando que ela acesse outras coisas. Por exemplo, assim, que ela olhe para uma questão de saúde. Aí ela olha para a questão de saúde, ela resolve a questão de saúde, ela fica bem, aí depois ela acessa em seguida, agora eu consigo fazer mais dinheiro. Não é nem não consigo nem ganhar, não é ganhar, ganhar é coisa de criança, né? Então eu consigo fazer, criar mais dinheiro. E aí então o que ele diz, nem todas as preces são atendidas. Porém, eu gosto muito daquela frase, novamente, que a minha professora sempre cita. 100% dos nossos desejos serão atendidos, mesmo que de forma inconsciente. Ou seja, às vezes o que tu quer não é o que tu precisa. Então, 100% do... Ela coloca 100% dos teus desejos, mas 100% daquilo que tu manifesta será atendido. Então, mesmo que a prece não seja aquela da forma como tu está dizendo. Então, cuidem, gente. Cuidem do que vocês estão falando. Aí, Rê, eu fui lá para o segundo parágrafo. Você precisa compreender as principais razões de tal fracasso. E elas são falta de confiança e esforço excessivo. Muitas pessoas bloqueiam o atendimento da prece porque não compreendem claramente o funcionamento da mente subconsciente. Quando sabe como ela funciona, você desenvolve confiança. Então, a questão é aprender o mecanismo da mente. E aí você acessa a confiança e acessa tudo mais que envolve ela. Eu digo assim que você começa a desenvolver virtudes, que são degraus, né? São uma coisa que eu gosto muito, tá? Não é nem no... Não vou nem falar assim, autoconhecimento, é autoconsciência. Quando tu começou a desenvolver consciência, naturalmente tu começa a desenvolver virtudes. Ou vice-versa, vamos dizer, começou a desenvolver virtudes, naturalmente a tua consciência ela vai começar a galgar espaços maiores. Então, aí, por exemplo, algumas pessoas elas dizem assim, elas pedem por paciência. E eu digo assim, desenvolva paciência sem ficar pedindo provações. Não precisa, para quê? Esses dias eu falei na temperança. Aí, eu notei que várias pessoas não conhecem o que é temperança. Eu disse assim, gente, temperança faz parte do equilíbrio. Desenvolver equilíbrio nas coisas, nas relações, nas trocas, né? E aí, então, isso faz parte. E aí, então, o desenvolver a confiança funciona também muito nisso. Desenvolvam... Oi, Cleide, bom dia. Desenvolvam as virtudes e aí sim a gente começa a subir esses degraus, né? Exato, Flávia. E assim, a gente observa muitas vezes que a gente faz o pedido, a gente olha para esse pedido, mas não vive o processo do pedido, a gente não vivencia, a gente apenas pede. Quando a gente sai do pedir, você já tem outras percepções e outras imaginações que anulam a minha criação aqui. Então, se eu estou pedindo aqui, eu preciso buscar uma frequência para me equilibrar, para estar nessa mesma situação. Daí entra essa questão de autoconhecimento. Aonde eu, Regiane, quero chegar? Até onde eu tenho a possibilidade de estar agregando nesse momento, eu, Regiane, e o resto eu deixo fluir. Eu acho muito linda essa questão de
deixar fluir. Eu acho que a gente tem tanta necessidade de deixar realmente as coisas acontecerem de uma forma mais natural, porque a gente vê tantas coisas acontecendo, porque a pessoa É quer o estar no... processo, né? A dança que tá ali acontecendo, porque está ali, assim. Uhum, verdade. Aí, coloquei também o seguinte, lá na página 126, para quem está acompanhando o livro com a gente, você tem que se lembrar de que em todas as ocasiões em que você aceita uma ideia, a mente subconsciente começa então imediatamente a executá-la. É como se precisasse assim, a mente ela é um carro. Quando você dá o comando, na hora ele começa a corresponder. E aquela roda vai girando e vai indo e vai indo e vai indo. Você precisa dar um direcionamento para ela saber onde ela precisa ir. E aí que você deu. É como eu ainda vou completar ainda mais. Um carro, como diz assim, um carro com a direção tá ali automática e você simplesmente. Sabe aquilo que se diz assim? Pode cruzar os braços, as pernas, fechar os olhos e o carro vai sozinho. Assim é a mente subconsciente. Oi, Flá, bom dia. Ai, quanta gente querida tá entrando aqui com a gente. E aí, com esse então, com esse objetivo, ela utiliza todos os poderosos recursos que dispõe. Essa lei aplica-se, porém, não só às boas, mas às más também, às más ideias também. Então, por isso que a gente precisa ficar o tempo todo cuidando, né, Rê? Outra palavra que eu gosto muito é trocar esforço por dedicação. Aqui nesse capítulo ele fala sobre o esforço. Por que às vezes fica pesado, né? Porque estamos colocando esforço. E aí quando a gente coloca dedicação, fica leve. Nós estamos dedicados. Entrar nesse processo de fluxo que você fala. E aí, em consequência, se você usa negativamente o subconsciente, ele lhe trará problemas, fracassos e confusão. Se faz construtivamente, pode contar com orientação, liberdade de ação e paz de espírito. Nossa, paz de espírito é um baita fermento, porque daí tu vai só segue. Exatamente, a gente lê essa frase assim, e diz, ai meu Deus do céu, como é gostoso se tira. Para quem já viveu de tsunami, terremoto, tornado, tudo nessa questão emocional, chega na parte emocional ali, gente, paz de espírito, tu diz, acho que eu consegui alcançar uma das maiores virtudes da minha vida, né? Porque quando tu tá nesse estado, fica mais fácil viver. Pode, né? Sacode. Aí quando tu te dá conta que tu criou toda essa realidade e que daqui a 6 meses tu já tá em outra frequência, tu já nem lembra mais o que aconteceu aqui e já passou, nem as tuas células são mais as mesmas, né? Exato. E assim, Flávia, quando a gente tá no paz do espírito e a gente busca essa dedicação que você fala sobre aquilo que eu desejo alcançar, eu me dedico tempo, valor e adulto, o Beto já sempre diz, adulto para passar de fase paga preço, né? Ele paga, ele não passa de fase por passar. E muitas vezes a gente paga pelo emocional, a gente paga pelo material, a gente paga pelo psicológico, a gente paga em várias questões que para fazer com que a gente desestruture um pouco para conseguir ter uma base para seguir para frente, né? Então, eu acho muito incrível quando a gente consegue alcançar a paz do espírito com a dedicação, a gente consegue fazer união e a gente faz um direcionamento, né? A gente busca o conhecimento dentro disso também. Exatamente. E aí ele complementa, a resposta correta é inevitável quando seus pensamentos são positivos, construtivos e generosos. E disso se segue, obviamente, que a única coisa que você tem então a fazer para evitar o fracasso é conseguir que o subconsciente aceite a ideia ou o pedido. Sinta-lhe a realidade neste momento e a lei da mente fará o resto. Acreditando e confiando, transfira o pedido ao subconsciente, que assumirá então o trabalho e o atenderá. Eu gosto muito da seguinte analogia. Eu coloco a correspondência no correio. Quando? Como será o transporte? Eu não faço ideia se vai chegar até você de caminhão, de carro, de ônibus, de avião, de trem. Eu não faço ideia. O livro foi enviado. O pedido foi enviado. A comunicação está sendo feita. Bom dia, Rubia. E aí,
foi enviado. Agora, como será? Não sei. O pedido foi feito, né? E aí, por incrível que pareça, estou ali. Ontem eu fui entregar um livro, Rê. Foi muito interessante. Eu estava olhando assim como as coisas acontecem. Fui entregar livros assim pessoalmente. Aí a moça disse assim: olha, estava lá eu conversando com meus botões e falei assim pro criador, para Deus, pro universo, enfim, e ela disse assim: se tu quer mesmo que eu faça o que eu. Ela conversando sozinha lá no consultório dela, ela dizendo assim: então tá, se tu quer mesmo que eu crie cursos, me envia os livros. Ela manifestou os livros. Eis que eu aqui olhando a minha estante, eu não sei saber de nada. Eu aqui olhando a minha estante, tá na hora de fazer circular isso aqui. Aí quando ela viu, ela disse assim: meu Deus do céu, pensei segunda, tu envia terça, quarta tô eu aqui. Eu disse: rápido. A coisa é assim. Porque a frequência estava ali, né? A mesma sintonia. E aí o que a gente precisa é justamente trazer esse pensamento nessa frequência elevada. E aí a coisa toda vai acontecendo. Você, no entanto, então, fracassará em todas as ocasiões em que tentará forçar o subconsciente a fazer alguma coisa. E aí, vê, olha a leveza com que ela colocou. Ela disse assim: então tá. Ela não pôs condições, ela só disse assim: me traz os livros. Aí eu vou fazer. Se você quer que crie livros, que eu contribua com algo maior, me traz os livros que eu preciso. E ela disse: sim, eu farei o que você quer. E os resultados que você deseja vão se tornar mais distantes e não mais próximos, no caso, quando a pessoa estiver nessa frequência oposta, né? O subconsciente não se dobra à coerção mental. Ele age devido à sua fé ou orientação de uma ideia pela mente consciente. E aí, Rê, lá na outra página, 127, imagine que entra num táxi, que você entra num táxi e dá ao motorista uma meia dúzia de endereços diferentes. É outra coisa. Chegar num restaurante e dizer assim: eu quero um doce, um salgado, me traz um amargo, pode ser também um pouquinho de azedo, e aí você repete aquele salgado. Aí ele vai te perguntar: mas que salgado tu quer? Ele não sabe o que tu quer. Que na verdade nem a gente sabe. E aí é isso que ele está dizendo aqui. Imagina entrar num táxi ou num Uber e tu dá vários endereços. O carro não sai do lugar. Então ele ficará inteiramente confuso e pode recusar-se a fazer a corrida. Mesmo que ele tente seguir as instruções, as probabilidades são de que não conseguirá. Onde você acabaria por chegar é puramente especulativo. Aí eu escrevi aqui: o foco é essencial. O foco é essencial. Aquilo que se diz, né, Rê? Eu vejo tantos colegas, agora uma percepção minha, tá? Vejo tantos colegas atirando assim para 20 técnicas diferentes. E aí uma vez eu ouvi e uma frase me marcou muito, e desde então eu sigo ela: quem quer tudo não tem nada. Não faz nada também. Essa semana ainda comentei com uma pessoa fazendo curso sobre curso, e ela dizia: não consigo me encontrar, eu tenho conhecimento, tenho muito conhecimento sobre aquilo que eu faço, mas o que você faz? Eu pedi assim: eu tenho conhecimento, mas o que você faz? Se você tem 30 cursos, mas o que você faz? Diz: eu faço isso, mas eu tenho mais aquilo que eu tenho. Poxa, querida, você está perdida dentro da sua própria essência. Onde que você está focando hoje? Eu estou focando em 4 ou 5 cursos, mas ainda estou querendo colocar aqui junto. Sabe o quanto que uma pessoa está deslocada de si mesmo, da tranquilidade, do acolhimento? E o acolhimento, a tranquilidade é muito representação da ausência de uma mãe. Quando a gente fez os movimentos de voltar para a mãe, ela dizia: eu nunca tive problema com minha mãe, eu estou super de boa com minha mãe. Então, mas como que você vai reagir? Não tem problema com a mãe. Abençoada! É muito lindo ver essas questões, como elas acontecem. Por isso que a gente tem que ter muito conhecimento, muito clareza do que a gente quer para a gente conseguir alcançar. Então, tem crenças também que abalam a gente, também. Tem questões que a gente vê ao longo da vida que abalam também. Mas por isso que a gente precisa de dedicação e foco para aquilo que a gente deseja alcançar.
Eu achei muito lindo isso ali quando aconteceu. Ela disse, não, não pensei que era assim. Eu pensei porque eu estava perdida. Tá mesmo. Como a minha nona diria, correto. Mas a gente, propriamente eu tinha um tempo que eu buscava acumular, não transparecer, não transpassar conhecimento e tudo. Mas assim, a gente se perde mesmo no caminho. Quando a gente não tem foco, a gente se perde muito fácil. Sabe que nessas escolhas dos livros que eu passaria adiante, eu peguei um dos livros, mas daí esse ficou, esse, porque eu realmente não tinha terminado de ler ainda. Daí eu olhei, eu tinha dentro na aba assim da capa, da contracapa, o autor colocou um autógrafo. E aí ele não, em geral, o pessoal coloca aqui assim nessa parte, né? Ele escreveu aqui. E aí tava dobrado, eu não tinha visto, assim. E eu não lembro também no dia que eu estava no evento, pedi para autografar. E aí eu reli, fazem já, acho que, se eu não me engano, 2 anos já. Exatamente agora nesse período foi. E daí o que estava escrito assim, decida que o caminho aparece. Aí eu pensei, meu Deus do céu, decida que o caminho aparece. Aí a pessoa diz assim, tá, mas decide para onde? Dentre as opções que você tem infinitas possibilidades. Aí, Flávia, claro, decida que vem. e daí a gente ainda se questiona, mas qual é a minha missão? O que que eu devo fazer? Talvez daquele momento seja decidir. Exato, daí fica de novo, qual é realmente a tua missão? Qual é o teu sentido? Onde está teu coração quando você pensa em algo grandioso que possa multiplicar para você e para as outras pessoas? Porque a vida é servir e ser servido, né? Que tem a troca. Eu preciso servir. O que eu sirvo? Sirvo de coração ou estou servindo apenas pela espera da troca? Tem qual é a intenção ali, né? Exato. E aí, ele complementa dizendo assim: o mesmo acontece quando você trabalha com os poderes imensos do subconsciente. Você precisa ter uma ideia bem clara em mente. Tem que chegar à certeza de que há um jeito. Sempre há um jeito, né? Então ele diz assim: tem que chegar à certeza de que sempre há um jeito, uma solução para o irritante problema da doença. Mas só a inteligência infinita do subconsciente sabe a resposta. Quando na mente consciente você chega a uma conclusão clara, você se decide e, segundo tua crença, assim se fará. Ele ainda grifa, segundo a sua crença, assim se fará. Então, é a mesma coisa, por exemplo, eu posso dizer assim, eu sei lá, quero emagrecer 2 quilos. Bem simples, 2 quilos. Segundo a minha crença, assim será. Ou será mais desafiador, ou será mais fácil, ou será sem que eu nem perceba, sem que eu nem veja e diga, oh, nossa, emagreci 2 quilos. Ou será assim, ó, nossa senhora, que custoso. Aí, então, segundo a sua crença, assim será. Aí, eu pulo. Se você tiver mais, se tiver coisas para ir colocando, vai falando, tá? Tu sabe, já nós já conversamos sobre isso, que nossa sintonia está ligada, tá? Então, o que você está lendo está marcado, está tudo bem. Bora lá, então. Aí, por exemplo, ele deu eu passei lá para a página 128 e eu não vou ler aqui, mas eu vou dar um exemplo. O exemplo do carro aqui do mecânico. Você tem um carro X e deu um problema na porta. Aí você precisa abrir, entrar, e por algum motivo você não está conseguindo abrir a porta. E aí você chama o mecânico e em, sei lá, 2 minutos ele diz assim, mas isso aqui é simples. Abriu. 10 mil reais. Aí o cara diz, 10 mil? Tudo isso? Tá ficando louco? 10 mil? Ou vamos dizer assim, às vezes a pessoa diz assim pra mim, aí o fulano faz mais barato na constelação. Então,
Vou lá. Pode ir. Aí, o que o autor diz? Não é o preço, é a velocidade do acesso. Às vezes, ele está vendo coisas que talvez outra pessoa te deixaria ali naquele tempo, naquele espaço, por 2, 3 horas até achar a solução. E aí, o preço que ele está fazendo não é valor, tá? O preço que ele está fazendo é relativo à velocidade com que ele resolve a situação. E aí, o que o autor fala, às vezes, os outros, por exemplo, assim, ele está dizendo aqui, os outros 198, as outras 198 pessoas, tem você, tem fulano, e aí o autor diz, e as outras 198 são, aliás, ele, por exemplo, aqui ele botou 200 reais. Aí ele disse assim, nossa, mas o outro lá cobra 2 reais, né? Daí ele disse, os outros 198 são por eu saber onde estava errado e como consertar com agilidade. O que ele colocou foi preço ao seu valor, né? Sobre sua dedicação, sobre seu empenho, sobre aquilo que projetou na vida. Então, saber dar valor ao seu trabalho, saber dar valor àquilo que você agregou na vida, buscou, aí você pode colocar preço, não sobre a minha pessoa, sobre aquilo que eu fui construindo ao longo da vida. Isso não é sobre o que o outro pode pagar, Flávia. Não é sobre o valor do outro. É sobre aquilo que eu tenho essencial como valor em mim. Valor é diferente de preço. Muitas vezes as pessoas pedem, mas qual? O valor é o meu conhecimento, a minha dedicação, o meu empenho, o meu estudo, tudo que eu fui buscar. Eu tenho um valor sobre isso que eu busquei. Aí eu posso colocar o preço. O preço é a troca que eu quero da minha dedicação, do meu empenho, do meu valor, a troca da adulto para adulto. Aí a gente também se dá conta quando a gente diz assim, mas qual é a consciência que eu estou tendo para acessar justamente essa pessoa que tem isso para me entregar? E aí, às vezes, estou eu aqui conversando estou eu sozinha, conversando com a minha mente, daí eu digo assim, quem que eu preciso ser, me tornar para acessar aquilo que eu preciso para chegar em tal lugar, chegar onde estou pensando, né? E aí ele diz aqui, a mente consciente é o mecânico, mestre, ou a mente consciente, ele é o guia, ele é aquele que vai executar, na verdade, né? Aliás, não, como diz assim, é o executor. E ele sabe tudo. A mente consciente conhece os meios e os processos para curar qualquer órgão de seu corpo, por exemplo. Afirme saúde e o subconsciente saberá o que fazer. Mas fazer isso de modo relaxado é fundamental. Então vá com calma. Não crie casos para si mesmo. Eu digo assim, meu Deus do céu, fica criando caso. Oi, Aline, bom dia. Amiga, acabei de falar no teu exemplo, na cocriação dos livros. Olha que interessante. E, por incrível que pareça, de todas as lives, acho que é a primeira que a Aline entra. Que grata surpresa. Então a gente manifesta e o universo, ele atende. É muito interessante. Desperte, então, em si mesmo a sensação de que há uma solução ótima para o seu problema. Eu digo a sua questão, o seu desafio, né? Seja ele de saúde, finanças, relacionamentos pessoais, seja lá o que for. Lembre-se de que como se sentiu após ter acessado a questão. Não esqueça de que a emoção que sente é o grande detonador de todas as atividades no subconsciente. A ideia daquilo que você deseja deve ser sentida subjetivamente. Quando algo pronto e acabado, como algo pronto e acabado. Não como algo que tenha que talvez acontecer no futuro, mas que já está realmente ocorrendo neste exato momento. Aquilo que se diz, né, Rê? Você deseja, pense como que aquilo já está no seu acesso. Às vezes tem pessoas que dizem assim, não tem carro. Sim, você tem. Ele está estacionado lá na casa do Beltrano, do fulano, ou às vezes está estacionado na concessionária. Você que não foi acessar ainda. Está estacionado na vaga aqui na garagem, né, na vaga ao lado. Você que não viu ele ainda.
Quando você começa a visualizar, começa a chegar até você. Daí Então, aquilo que... essa permissão, né, Flávia? Quantos se permitem acessar algo grande, né? Um carro, uma casa, uma viagem. Aí também entra essa questão muito forte da não permissão, de entrar para uma lealdade, de suportar o desconforto, de ter algo que pai, mãe não teve. Então, não, eu não imaginei ainda, não cheguei a esse caso, porque se eu chegar ali, como eu vou conseguir suportar o processo? Sabe, eu até me lembrei de uma dinâmica que foi feito mês passado, uma dinâmica sistêmica. Posso, assim, falar brevemente, até porque partiu de mim, do meu exemplo ali, só que a gente fez de forma coletiva. O condutor, por exemplo, assim, ele colocou alguém para me representar, e aí ele me colocou como sendo para eu experienciar um dos antepassados, para ver como era a visão. E aí, por exemplo, lá dos antigos, assim, da época da parte materna, o pessoal que estava sendo escravizado de alguma forma. Aí, essa ancestral, ela dizia assim, mas eu não sei fazer diferente, eu já nasci fazendo isso aqui, então eu não sei como é não ser mandada. Eu não sei por que ela tá me olhando, porque aí onde ela tá, no papel dela, ela tá livre, mas eu não sei o que é. Então eu não acessei ainda a liberdade. Então, para mim, isso aqui é o certo. Aí eu fiquei pensando assim, que interessante, né? Do ponto de cada um, quando tu ocupa aquele quadradinho, aquilo é o certo para ti. Não adianta tu ficar parado olhando para tal lado, querendo que o outro acesse, se para ele o certo é aquilo. Aí é meio estranho até falar isso tudo, né? Mas o que acontece daí? Ele disse assim: vou colocar um outro elemento. Aí ele disse assim: colocou aquele que colocou a pessoa naquela condição de servidão ali, de escravidão ali, né? Aí ele disse assim: eu, eu também não sei, assim, pra mim isso aqui é o certo. O meu trabalho é fazer isso aqui, pra mim isso aqui é o certo. Eu não sei fazer diferente. Eu não sei estar no papel da que está sendo fazendo um trabalho forçado e nem sei estar no papel daquela que já não está mais. O meu papel é esse. Então, pra mim, isso aqui é o certo. Aí foi tão interessante como diz assim, nossa, eu trouxe uma consciência coletiva, assim, um conhecimento coletivo para todos. Então, o resumo da ópera toda foi, tá tudo certo, até que você resolva sair desse quadradinho e ir pro outro. Só que quando você mudar, não olhe para trás, porque o seu lugar é olhar para frente. A vida sempre vai olhar para frente. Não tem que ficar olhando para trás. Aí quando você faz uma escolha e diz assim, eu quero continuar olhando para trás, mas dá uma trava. Aí, por exemplo, nem o universo sabe o que tu quer manifestar. E aí a gente vai lá para aquele caminho de que a gente acaba esquecendo, né? Que cada escolha é uma renúncia. Aí é aquilo que ele fala aqui na página anterior, né? Decida, coloque foco, decida e só segue, né? Use a imaginação, não a força de vontade. Não é aquilo que tu quer, é aquilo que tu precisa. Segue, define, e aí a coisa vai acontecer, conforme você precisa. Aí ele diz, fazer mais força não vai produzir melhores resultados. Dedicação sim, né? Então, em vez disso, visualize o objetivo como atingido e o estado de satisfação que ele produz. Vai descobrir que o intelecto tenta interferir, esforça-se para descobrir maneiras de resolver o problema e impô-las ao subconsciente. Aí lá embaixo, a maneira simples é a melhor. Aí, parafraseando Bert, nosso querido, o simples é o essencial. É no simples que resolve. Tá com fome? Vai na comida. Qual é o essencial? O que tu gosta? Pronto, resolveu. De resto, era só desejo e injeção de. Como é que é? Barriga, olho grande. Exato. E muitas vezes, quando falam sobre comer, né? Você falou esse exemplo. Às vezes a gente entra para a cozinha com vontade de comer isso aqui, um doce, alguma coisa. A gente já entrou muito focada, eu quero comer aquele doce, mas tu chega lá e diz, meu, mas eu tô numa dieta, não vou comer, eu vou comer outra coisa.
Mas o meu foco ainda está no doce. Eu vou sair do doce, vou comer outra coisa, depois ainda volto pro doce. Porque não foi direto pro doce, ia ter saciado, não ia ter comido. Daqui a pouco as rubricas já tem até nome e a gente não sabe, né? Aí a gente tá dizendo, eu quero. É isso. Verdade. Daí ele fala assim, a imaginação disciplinada produz maravilhas. Quando o teu pensamento está direcionado, nossa, só vai, como se diz. É uma maneira maravilhosa de obter respostas do subconsciente. É pela imaginação disciplinada ou científica. Conforme ressaltamos, o subconsciente é o arquiteto e o construtor do corpo. E ele controla todas as funções vitais. Aí ele traz uma citação da Bíblia. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Crer é aceitar algo como verdadeiro. Viver no estado de crença. Ou seja, toda crença é uma verdade absoluta para nós. Quer mudar uma crença? Mude essa verdade absoluta. Né? Muda essa verdade que a história muda. Então, toda crença, gente, para quem... Por isso que ele diz, a crença é a lei. Então, isso é uma lei para você, isso é uma verdade. Mudou essa lei, mudou tudo. Aí vai para outra crença. Aí ele bota aqui os 3 passos para sucesso na oração. Anotem aí para quem está acompanhando depois. Vai reassistir. A oração bem-sucedida requer 3 passos básicos. Reconheça ou admita a questão, o problema. Só o fato de reconhecer que tem algo já é grande coisa. Já é uma grande ponte ali. É como se diz, né, Rê? Se tu não reconhece, não tem o que se resolver. O 2. Transfira o problema para a mente subconsciente, a única que conhece a solução mais eficaz ou a maneira de resolvê-lo. Transfira isso para... Tem algum espaço que, em algum tempo e espaço, aqui tem a solução. Eu preciso acessar esse espaço para que a solução se apresente. Número 3. Relaxe com a convicção profunda de que já obteve o que pediu. Vai dormir, vai descansar, vai caminhar no parque, vai tomar chimarrão, vai conversar com amigo, vai tomar café, vai tomar um banho, lavar uma louça, vai pegar uma fila de banco. É isso. Quanta solução, né? Então, relaxe, você já tem a resposta. Você já pediu pela resposta, ela vai chegar. Não é no seu tempo. Dúvidas e hesitação nada mais fazem do que enfraquecer a prece. Então, você já tem a resposta. Ela vai chegar. Estar atento, estar desperto para que você reconheça. Aí eu gosto muito da... Não sei se você já ouviu falar. Em Teta Healing a gente brinca muito sobre isso. Criador, me traz com um sinal piscante no outdoor, que eu passe na estrada e que eu vejo. Entendi a tua resposta. Entendi. Sabe o que a gente fazia, né, Flávia? Não sei se vocês faziam, mas eu fazia. Desde pequenininha já, eu adorava deitar no chão e olhar as estrelas, né? Aí às vezes eu estava no processo, assim, tinha uma prova difícil, uma prova complicada, o conteúdo eu não consegui compreender como deveria. Eu me deitava lá e dizia assim, se eu tirar nota boa, que cai uma estrela. A gente fica ali esperando, a gente fica uma hora esperando. A gente não coloca que a estrela caia em tal tempo ou deixar, sabe? Nossa, eu achava isso tão interessante. Eu me deitava lá e esperava aquela estrela cair só para ter uma confirmação. Mas lá depois, se acontecia, às vezes era o contrário, porque eu não dava limite, sabe? Eu quero ver a estrela cair, então eu ficava 15, 20, 30 minutos deitada ali. Como eu gostava, em algum momento uma estrela ia cair. Ai, como é gostoso isso, né? Assim, Muito, gente, adorava essas coisas, adorava. Hoje, volta e meia, me pego fazendo essas perguntas. Eu quero uma confirmação sobre minha ideia agora. Que apareça isso. Olha, mas teve casos assim que a gente fazia pedidos quase fora do contexto, né? Que deveria aparecer alguma coisa e dita cuja questão aparece,
Aí tu tem medo de ter ação sobre aquilo lá, tu recua de novo. Então é melhor nem pedir se tu não tá preparada para alcançar. Exatamente. Tem um outro livro, se eu não me engano, é O Poder. Não, a Energia ao Quadrado, se eu não me engano. Acho que é isso. E aí ela fala, a peça e começa a pedir sinais, por exemplo. Aí tem uma história de uma moça que ela disse assim: se for para fazer tal coisa, me mostra, que passe uma borboleta hoje por mim. E aí ela foi fazer um atendimento e a cliente veio com uma baita borboleta, uma estampa de borboleta. E aí só que até então ela não tinha visto. Quando a moça foi deitar na mesa para fazer o reiki, a moça tirou a blusa, o casaco. Quando ela deitou, tinha uma borboleta na camiseta dela, na estampa. Aí ela disse que ela ficou pensando assim, não entendi. E ela achando que seria uma borboleta que ia passando por ela, voando e tal. Veio a borboleta na estampa. O universo dá sinais. A questão é, você está preparada para dar ação do seu pedido? Exatamente. Aí o que ele diz, esteja atento para os sinais, né? E relaxe, vai acontecer. Aí, lá na última frase, você se torna eficiente ao transformar-se em veículo do poder curador infinito da mente subconsciente, né? E uma coisa que ele fala aqui na página 130, olha, de todo o parágrafo, eu coloquei uma única passagem. Isso também passará. Seja bom, seja desafiador, tudo passa. Ou seja, 30 segundos atrás já foi, já é passado. É tanta informação nas lives que às vezes eu digo assim, eu nem lembro mais o que eu falei lá no início. E foi apenas 30, 40, 50 minutos atrás. Então, isso tudo também passará. Eu tenho uma mentora muito querida que ela diz assim, não se apaixone pelos produtos que você cria. Ficou apaixonada, tu trava, porque tu tá ali dizendo, ai meu Deus. E tem o próximo, só que o próximo tá na fila, tá na esteira, e você tá tão apaixonada. E aí eu digo assim, às vezes tu nem chega a criar o produto porque você se apaixonou pela ideia. Só que a ideia também vai passar. E aí a ideia, quando não executada, outro cartão. Peguei. Aí tu diz assim, não, criou, não fez. Tu diz, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Óbvio que você pensou, estava ali no campo das ideias. Você só não acessou. Não se permitiu. Aí ele diz, isso também passará. Quanta coisa, né? Eu digo assim, essas lives, na verdade, elas são umas baita mentorias. São mesmo. São mesmo. Bom, aí ele diz o seguinte, você pode conseguir o oposto daquilo que reza. Cuidado, cuidado. E ele fala sobre a lei do esforço contraproducente. Ou seja, às vezes você está dizendo assim... Sabe? Por isso que eu falei da virtude da paciência. Tem gente que está pedindo para desenvolver a virtude da paciência pelo desafio. E pode ser pela calma. Pode ser pela meditação, pela tranquilidade. Por isso que você diz. Eu me permito acessar com paz, calma, tranquilidade, porque já é permitido. Eu já tenho permissão para acessar isso tudo sem que seja pelos desafios. Aí ele diz, tem gente que vai lá pela lei do esforço contraproducente. Aí faz aquela manifestação, né? Ai, dai-me paciência. Aí vem o desafio, vem um filho pirracento para que a mãe tenha paciência. Né? Ou às vezes, assim, vem uma questão alimentar para que a pessoa aprenda a comer direito. Olha quanta coisa aí. Olha, só tô falando agora, às vezes nós, mães, né, estamos no processo assim, bem esgotadas, dizem assim, Deus multiplica minha paciência. Multiplicou o problema, porque precisa fazer lidar. É interessante, né? Agora você falando, eu pensei, muitas vezes fala assim, ó Senhor, multiplica minha paciência, mas ao contrário, ele multiplica meu problema, porque daí eu preciso multiplicar minha paciência. Claro! Aí, o que se diz, né? Aí nascem umas bênçãos, dando paciência para ela. Exatamente. E a gente aprende muito, gente. Vale a pena entrar, estar vazio.
Porque conhecimento a gente tem, Flávia, a gente tem bastante conhecimento, é muito livro estocado, é muito workshop estocado, é muito curso estocado, muita coisa, mas nunca o suficiente que esteja o copo cheio. Sempre está aberto e sempre está menos do que a metade, né? Porque a gente sempre quer colocar um pouquinho a mais. Eu digo assim, é igual uma cerca de arame farpado. Tá ali, tu sabe que tu vai ter que passar. Agora, como tu vai passar? Se é colocando o pé, se é passando por cima, se é cortando, se é se deitando e rolando embaixo. Tá ali. Conhecimento é isso. Como tu vai acessar, não se sabe. A questão Muitas vezes machuca, tá? Hã? E às vezes machuca, às vezes tu fica preso no arame ali, e tu rasga alguma coisinha aí, tu machuca alguma coisinha e faz parte do processo do autoconhecimento, né, Flávio? Pela vida. Autoconhecimento sem tirar as casquinhas da ferida não vai dar resultado. Dói. Autoconhecimento não é para os fracos, não. É para os fortes que querem fazer a mudança e cai. Sabe quando às vezes diz, mas eu estou procurando problemas. Mas então resolva esse problema. Nona de novo. Oh, correto. Correto. Tá. Quanto mais esforço para dominar ou reprimir a imaginação, maior força você daria à ideia dominante da queda. Ou seja, quanto mais você quer prender, mais pesado fica. O pensamento. Vou usar a minha força de vontade para vencer o fracasso. Olha o pensamento. Vou usar a minha força de vontade para vencer o fracasso. Aí ele reforça dizendo, reforça os pensamentos de fracasso, na verdade. O esforço mental, frequentemente, leva à derrota autoimposta, criando o oposto do desejado. É aquilo que a gente estava falando sobre a paciência, né? Então, focalizar-se na necessidade de usar força de vontade implica enfatizar a condição de impotência. É como se diz assim, a pessoa que diz assim, ele deu um exemplo aqui, eu quero cura. E aí ele diz assim, eu quero cura, mas você pode dizer o seguinte, começar a afirmar, eu já sou saudável. Aí você vai atrás de começar a pensar o que é estar saudável para você. Porque às vezes, sei lá, tu tem uma questão que para ti é muito, aquilo pega muito, dizendo assim, sei lá, vamos dizer assim, eu preciso cuidar com triglicerídeos. E daí a pessoa diz assim, preciso cuidar com triglicerídeos? Mas que bênção! Eu digo assim, aí você cuida e você aprende a comer. Ontem eu assisti uma reportagem daquele rapaz que não caminha já há 14 anos, ele sofreu um acidente. E ontem ele deu os primeiros passos depois de 14 anos. Que legal. Ele disse assim, era algo que eu não acreditava mais. Mas o que aconteceu? Nós conversando agora veio a clareza. Ele foi para o lado do esporte, ele foi ser repórter, ele dá Globo Repórter, né? Ele está entre meios de movimentos, né? O que aconteceu? Ao observar os movimentos, outros correndo, outros fazendo atividade física, e ele fazia, não sabendo caminhar, mas ele fazia, ele ia com suas cadeiras de roda, ele fazia as coisas. O que ele foi fazer? Trabalhar o subconsciente que ele é capaz. E ele foi trabalhando, foi junto com essas pessoas que caminhavam, que corriam, que faziam o esporte, estava direto conectado com isso. Isso não era consciente, era inconsciente e agora ele começou a dar os primeiros passos. Imagina a alegria de uma pessoa assim e a gente fica, eu respiro de uma forma assim diferente porque eu fico muito feliz com esse processo dele. Quanta descoberta, né? Quanta descoberta. O rapaz que participou do Big Brother? Eu acho que sim. Eu esqueci o nome. Eu queria marcar o nome ainda, mas eu esqueci. Mas ele trabalha no Globo Repórter, Esporte. Fernando Fernandes também. É espetacular. Eu assisto muito pouco, vi essa reportagem assim por cima. E agora nós falando veio essa clareza. E ele faz pouco tempo que está assim no esporte ali fazendo a reportagem.
mas ele nunca deixou de fazer esporte. Ele era nadador. Então, imagina, tá ali naquele caiquinho, sempre em movimento, então ele se dispôs a dizer, eu sou capaz, eu vou conseguir. Se é esse mesmo que eu tô pensando, é o Fernando Fernandes, o nome dele. Eu acho que sim, é esse Legal. sim. Ah, que demais. E aí, Lindo. aqui embaixo ele continua. Você precisa compreender onde está o erro. Você está se esforçando demais. Jamais tente obrigar o subconsciente a aceitar uma ideia quando usando a força de vontade. Tem até livros que falam não é força de vontade, né? Não, porque você está colocando uma força sobre além. E aí a ausência do esforço é o melhor caminho. Aí o que ele fala? Dedicação. Eu coloquei ainda leveza. A leveza, ela se assemelha a essa dedicação. Aí lá na página seguinte, estou tocando, Rê. Só pra Sim. gente. Porque logo a gente já conclui o capítulo, gente. Usar a força mental, lá na página 132. Usar a força mental ou a força de vontade pressupõe a existência de oposição. O ato de imaginar oposição, porém, cria oposição. Se você se concentra na obtenção daquilo que deseja, não se concentra mais nos meios para torná-lo realidade. Vou trazer um exemplo. Se você quer sair, você quer muito sair da dívida, você pode começar a criar o que eu posso criar a partir daqui que me traria o dinheiro que eu necessito. E aí você olha, observa e diz assim: como eu posso criar além daquilo que eu necessito? Para que sobre? Como eu posso criar sobra de dinheiro? Como o dinheiro pode começar a sobrar? E aí você já não pensa, você nem está pensando em dívida, porque a dívida, ó, ela foi um degrau para que você começasse a criar. E aí eu fico pensando assim, cara, como uma mudança do pensamento ela te leva longe, vai assim, um impulso. Você já nem lembra. Ou seja, como eu posso ser mais saudável ainda? Eu nem sei quais são as enfermidades que a pessoa tem. Como eu posso ainda ser ainda mais saudável? Pode ser comendo bem, dormindo bem, fazendo exercício, né? Acessando informações. Exato, daí a gente olha para esse exemplo, né, do Fernando. Aí lá atrás era uma projeção dele caminhar de novo, né? Mas ele não vivia o processo e hoje está vivendo o processo do caminhar, de conquista, de correr, de uau! O inconsciente disse: entendi, vamos lá, vamos lá. E veio tudo para ele fazer isso. Que coisa mais linda, gente. Sabe que Eu me apaixono por esses lembrei processos. de um rapaz, nossa, fazem muitos anos isso. Eu lembro que eu estava ainda na metade da faculdade, e aí na volta estava chovendo muito. E a nossa van passou, e a van que estava atrás, ela era de outra cidade, na cidade seguinte. E aí na volta, nossa van passou e tava, nossa, uma noite assim de temporal muito feio. E aí eles se acidentaram, a van deles rodou. E aí tinha um rapaz que eu lembro até hoje, ele estudava contabilidade, e esse rapaz, ele teve uma lesão muito séria na coluna, ficou na cadeira de rodas, e aí ele diz assim, como parte da fisioterapia, ele tinha que fazer natação. A partir daquilo ali, ele começou a se desenvolver, ele gostou tanto, que ele foi começou a ser atleta gaúcho e foi competir nas Paralimpíadas. Eu não lembro, afinal, até onde ele chegou, enfim, mas ele tornou-se atleta. Ele nem imaginava, ele queria fazer algo com contas, matemáticas, sei lá mais o que. Virou atleta. Então, aquilo foi uma possibilidade para ele. A gente chama isso de um tempo divino que ele acessou ali. E E nada aí. impede dele ser um bom matemático, né? De fazer cálculos, nada o impedia sobre isso, mas talvez o propósito dele era outro e não estava aberto de uma forma como deveria estar, ou precisaria estar onde está hoje, mas assim, a possibilidade de dizer sim para aquilo que está vindo para a gente, né? Aí, às vezes, as pessoas perguntam: qual é o meu propósito? Teu propósito é servir e evoluir. Como você vai fazer? Aí você decide no caminho. Você já chegou aqui nesse plano. O importante, você já chegou aqui. Agora, como você vai viver essa experiência é contigo. O propósito é passar por aqui, sair melhor, né? Sair quando você, né, enfim, cumpriu muito melhor do que você chegou. Esse é o grande propósito.
Olha como é simples, é o ser humano que complica, né? Bota cabelo novo. Então, aqui ele diz, os dois que concordam, no caso, assim, ele está falando aqui, né, gente? Os dois que concordam podem representar também você e seu desejo. Pensamento e sentimento, ideia e emoção, desejo e imaginação. Então, são dois fatores sempre. Ou seja, aquilo que a gente falou lá do mecânico, né? Precisa o produto e precisa a pessoa para operar. Ou seja, precisa o carro e precisa o mecânico. Aí precisa o terceiro elemento, que como diz assim, o terceiro elemento vai ser o resultado disso tudo. O que vai surgir ali, né? Então, por exemplo, pensamento e sentimento, ideia e emoção, desejo e imaginação. Desejou e imaginou, criou. Causa e efeito. Os dois elementos. Na maior parte, a mente consciente submerge quando caímos em estado de sonolência. Aquilo que a gente fala, né? Quanto mais calmo, mais relaxado, quanto mais fora do controle, digo assim, na entrega, é a melhor maneira de impregnar o subconsciente e é imediatamente antes de dormir. Ou coloca-se também meia hora antes de dormir, meia hora após acordar. Porque a gente está naquela onda cerebral ainda mais tranquila, relaxada. E a razão disso é o mais alto afloramento do subconsciente, que ocorre imediatamente antes de dormir e pouco depois de acordarmos. Nesse estado, os pensamentos e imagens negativos que tendem a neutralizar os nossos desejos e impedir a ação do subconsciente. Eles estão ausentes. Muitas pessoas resolvem seus dilemas e problemas recorrendo à imaginação controlada, dirigida, disciplinada. Elas sabem que tudo que imaginam e sentem como verdade terá e acontecerá. Então, peça e será atendido. Crie, imagine e se concretizará. Aí, eu pulei lá para a recapitulação. 9:9. Então, nós podemos ler aqui e a gente encerra o capítulo. Pode ir lendo, Flávia. Então, pode ler. Pode ler todas, não tem problema. Então, tá bom. O número 1, a coerção mental ou excesso de esforço representam a ansiedade e o medo que bloqueiam o atendimento de sua prece. Então, vá com calma. Calma e continuidade. Um passo a cada vez, sem atropelar as pernas. Número 2. Quando a mente está relaxada e aceita uma ideia, o subconsciente começa a trabalhar para transformá-la em realidade. Quanto mais a mente estará calma e relaxada, mais longe ela vai. Por isso que você diz, não é o esforço, é a dedicação. Dedique-se a trabalhar nessa calma e aí você segue. Número 3. Pense e planeje ignorando os métodos tradicionais. Saiba que sempre há uma resposta e solução para todos os problemas. Eu tenho um negócio, que essa palavra problema eu gosto, a palavra desafio. Desafio é mais leve. Desafio a gente passa. Oi, Mareli, bom dia. E aí eu digo assim, quando o ser humano, ele adora desafio, o problema ele não gosta. Aí quando tem desafio, ele passa. Já viu isso? Sim, faz sentido. E o número 4, não se preocupe demais com as batidas do coração, o fluxo respiratório ou as funções dos órgãos do corpo. Confie no subconsciente e diga com frequência que a ação divina está certa, que a ação divina certa está ocorrendo. Imagina se eu vou ficar pensando como está batendo meu coração, e aí eu paro de falar, esqueço que tu está aqui, esqueço que eu estou na live e fico pensando, meu Deus, como é que está a minha batida do coração? Ai, e agora? E ele espera, às vezes, nós querendo ou não, né? Mas continua batendo. Exatamente. Número 5. Sentir-se sadio promove saúde e sentir-se rico promove riqueza. E você, como se sente? Adoro. Rica de rir pra trás. Ai, já viu essa? Número 6. A imaginação é a sua faculdade mais poderosa. Imagine
que imagine o belo, que o que é belo é saudável, e você imagina ser. Eu me lembrei agora, ai, como adolescente, criança e adolescente é fogo, né? O pai falava assim, fulano está fora das faculdades mentais. Eu morria de rir. Eu dizia, ai, meu Deus. Mas eu ria tanto, eu dizia assim, eu parava tudo que eu estava fazendo para gargalhar. E eu dizia, ai, meu Deus. Hoje em dia estou eu aqui dizendo, a imaginação é a faculdade mais poderosa. Quando você está nas faculdades mentais alinhadas, corretas, né, precisas, e ali nesse contexto de exploração você cresce. Assim, de exploração, eu digo assim, de curiosidade, não é exploração no sentido escravo, né? É expansivo, você cresce. Então, aí me lembrei do pai agora. Fulano está fora das faculdades mentais. Então, 7, para finalizar. Evitamos conflitos com o consciente e o subconsciente quando entramos em estado de sonolência. Antes de ir dormir, imagine repetidamente a concretização de seus desejos. Durma bem e acorde alegre. Aí eu vou completar o negócio que se diz. A pessoa entra num estado. Há formas de ter insônia, né? Se ela está ali deitada e ela está lá com a mente que ela não consegue parar, porque ela está num estado de atividade mental acelerado. E aí, a outra forma é, claro, tu nem se propondo a ir dormir, né? Então, que é, às vezes, eu aqui, cheio de coisas para fazer, eu fico pensando assim, ai, dormir, deixa para depois. Mas eu fico pensando assim, num estado sadio quanto mais saudável, quanto mais relaxada, mais cria. Mais rápido acessa, que é o que o livro diz. Mais rápido você acessa a resposta. E é o que eu estou me propondo a fazer. Dormir mais, descansar mais, e pode ser mais fácil. Pode ser mais tranquilo. Sim, isso no livro que eu tô lendo junto também, né? O Sem Esforço. Eu quis trazer ele ainda aqui para baixo, mas eu não trouxe, deixei ele lá na casa. Ele diz assim, quando o processo está difícil, se pergunta como eu posso tornar mais fácil? Como eu posso poder fazer? Ele anda muito junto com esse livro, sabe? Porque a gente sempre está acelerada. Não sei vocês, mas a vida é assim dona de casa, é mãe, é esposa, é empresária, daí tem isso, tem aquilo. Eu penso assim, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Aí, quando eu tô nessa, assim, de pirar mesmo, eu digo assim, como posso tornar mais fácil? Eu digo assim, as perguntas são ferramentas maravilhosas. Estão à disposição. E valem milhões. A pergunta vale milhões. Por isso que se diz, né? A pergunta de 1 milhão. É a pergunta de 1 milhão. Maravilhoso. Concluímos então mais uma live. Chegamos na metade do livro. A gente ainda vai concluir. Isso dá um curso, né? A questão é tornar leve, né? A gente vai interagir, a gente vai conversar toda semana, a gente vai trazer uma coisinha que agrega aqui, outra ali. A gente vai fazendo uma construção leve, saudável também, né? Tanto para nós quanto para outra pessoa. Eu vou dar uma, como dizem, vou dar uma visitada lá na primeira live, só para ver como é que era. Então tá certo. Aí depois conta. Obrigada, Meridona. Gente, um beijo. Obrigada, Rê. Obrigada por todo mundo que participou aqui com a gente. Na próxima terça, às 8, estaremos aqui. E se o Instagram não entregar o convite, dá uma olhadinha aqui no perfil que tá ali. Tá bom? Todas as terças de quinta. Beijo. Gratidão. Beijão. Tchau, tchau, amiga. Até.